Boa noite a todos! Eu vou aqui aguardar o Bruno Tricarico entrar na nossa live para eu colocar ele ao vivo. Hoje o tema é neurociência. É um tema muito interessante e que as pessoas ainda desconhecem um pouco do poder aí da neurociência na vida, tanto pessoal quanto profissional das pessoas. Estou aguardando o Bruno Tricarico entrar na nossa live. Vou chamar ele aqui, o Bruno. Hoje talvez tenha um pouco mais de ruído, porque os cachorros da rua estão numa outra vibe. Então pode ser que tenha aí algum tipo de ruído. Chamando o Bruno. O Bruno acabou de entrar, mandei o convite. Ótimo. O Magelo já tá aí com a gente, muito legal. O Bruno precisa agora aceitar o pedido que eu acabei de enviar. Vou mandar de novo. Acho que vai chegar o convite aí para você. Aí você aceita. Estou aguardando você aceitar. Bruno. Aí, ótimo. A transmissão conectando. Estabelecendo a conexão. Boa noite, Alô, Bruno! boa noite, Thaís. Tudo certinho com você? Tudo jóia! Muito feliz aí por você ter aceito o convite para fazer esse bate-papo comigo. Muito legal, muito interessante. E E com um obrigado pelo tema aí, convite. um tema muito mais, né, que gera aí uma curiosidade maior para os telespectadores, né? Que é neurociência, um tema aí que hoje está bombando, todo mundo fala, mas poucos realmente conhecem, né, Bruno? Pois é, né? Virou moda essa coisa de cérebro e tem a parte boa, porque as pessoas começam a saber sobre o assunto, e tem a parte ruim, que tem gente que só vai na moda sem de verdade saber do que se trata, como você falou. Para quem não conhece o Bruno eu já conheço já há um grande tempo, né? Um grande amigo, um queridíssimo, competente demais. Eu tenho até aqui, ó, que eu tenho, Ah, você tem aí? ainda Tá tenho aqui, ó. precisando de uma nova edição já. Isso aí foi publicado em 2012, se eu não me engano. Um livro super completo, com ótimas referências aí na área da hipnose. Bruno hoje é instrutor aí, técnico, né, na área da hipnose. Ele é cofundador aí, junto com o Pyong, no Instituto Quasa, que é uns que estão aí bombando no mercado. Isso é muito legal. E Graças a Deus, parabenizo ainda bem. vocês pelo sucesso. Não é à toa, por conta aí da competência, né, de vocês. Isso é muito legal. E hoje eu queria aí saber um pouquinho mais sobre neurociência. Então, o pessoal que está chegando aí, eu queria saber se vocês sabem o que é neurociência. Eu ainda tenho várias dúvidas, Bruno, muitas dúvidas, né? Eita, vamos ver se a gente Principalmente, consegue aliviar várias delas hoje. principalmente quando se trata desse período de quarentena. Tem muitas pessoas que estão com as emoções muito afloradas, né? E muitas pessoas estão passando mal e elas são resistentes a procurar ajuda. E muitas das vezes essas reações, elas são químicas, né? Acontecem dentro da mente. Como que isso acontece, Bruno? Vamos lá. Bom, todas são químicas, no final das contas, todas são químicas. E em cima dessa química alterada, a gente percebe algo. Ah, olá, Sim, pessoal. O Emanuel está aí com a gente lá, direto da África. Show demais, Emanuel. Um abração legal! para você. Uma live Então, a gente está longe, hein? internacional. Estamos longe. Emanuel é um cara fantástico que trabalha lá, sabe? Muito bom demais que você está aí com a gente. Bom, então, super legal. Essa coisa de falar um pouquinho sobre neurociência, sobre cérebro, é importantíssimo. Eu comecei a estudar hipnose em 2003, né? Mas foi em 2016 que eu
tive contato com essa outra forma de enxergar o nosso processo de terapia, de hipnose, quando numa turma aqui em São Paulo eu tive lá no curso o Dr. Marcos Leal, neurologista, e conversando com ele, quando a gente estava falando sobre a parte fisiológica, eu comecei a ver que tinha muito mais que eu precisava aprender, além daquilo que eu já trabalhava aí há 14, 15 anos, sei lá. E aí, então, desde 2016, eu comecei a me aprofundar e estudar um pouquinho mais sobre essa área de neurociência e me apaixonei. Então, hoje, aí, 3 anos depois, continuo cada vez mais me aprofundando, aprendendo. Espero que eu possa passar um pouquinho aqui para os nossos telespectadores, nossos seguidores. Um abraço a todos. Então, o que, E que a gente agora pode começar você falando? Tá? E agora você está exclusivo, né? Trabalhando realmente nessa parte aí de pesquisa e de capacitações na área de hipnose, né, Bruno? Exclusivamente com o desenvolvimento de conteúdo científico clínico para o Instituto, instruções no Instituto Quasar e continuo atendendo como terapeuta aqui. Claro, muito legal. Só isso. Então vamos falar um pouco de neurociência. O que que é essa palavra? O que que ela significa? Para depois a gente entender como que ela acontece, né? Legal. Neurociência é uma coisa bastante ampla. Esses estudos sobre o nosso cérebro que envolve aí diferentes áreas. Eu tenho até um post recente sobre isso. Diferentes áreas que estudam o nosso cérebro com finalidades diferentes de entendimento, do tipo, seja a educação, seja a área específica de comportamento. Então, diferentes áreas que estudam como o nosso cérebro funciona para ele poder gerar um tipo de resposta numa área específica que a gente tenha vontade de aprender. Educação, doenças, comportamento, sentimentos e aí várias áreas que a neurociência estuda. Então é interessante que ela pega muitas vezes essa coisa do psicológico, porque muitas pessoas já estão acostumadas com o psicológico, né? Com a parte, vamos dizer, diferentes linhas da psicologia. A gente pega aquelas conhecidas do tipo cognitivo comportamental, gestalt, behaviorismo. Só que o que acontece com as diferentes linhas da psicologia, que eu costumo falar, é que você pega uma realidade aqui do lado de fora, avalia, estuda, encontra padrões, começa a buscar explicações para aquilo que você visualiza aqui do lado de fora. A neurociência ela se aprofunda um pouquinho mais, já que ela busca entender o que está acontecendo de fato no nosso cérebro, que faz com que isso se manifeste aqui do lado de fora. Então, acaba sendo talvez uma visão mais neutra dos processos. Porque quando a gente vai estudar um pouquinho sobre como as pessoas se comportam com visão diferentes linhas da psicologia, você, querendo ou não, interpreta com base no que você acha, no que você sabe, no que você pensa. Então, isso acaba já contaminando, entre aspas, a sua observação. Então, quando a gente desmonta toda a história e avalia fisiologicamente o que está acontecendo ali para justificar, isso acaba ficando de forma mais assertiva, menos contaminada e bem objetiva. Então, só para eu entender, eu acho que o pessoal aí que está aí na live ao vivo, né? Vamos falar um oi aí para o pessoal que está entrando. O Guilherme passou aí agora há pouco, mandando um oi para a gente, Guilherme Alves, né? O Fábio acabou de entrar. Cariú tá aí com a gente, a Roslane, a Emily também entrou por aí, que eu vi, a Stefane, a Silvia, tem uma galera aí conectada, que legal, a Rafaela. Bom, deixa eu ver se eu entendi, Bruno. Então, eu posso chegar a ter o entendimento de que as coisas primeiro acontecem dentro do cérebro, para depois eu ter essa reação, seja ela comportamental ou emocional daquilo, fisiológico, né, daquilo que de fato que está acontecendo dentro do cérebro? Legal, exatamente por aí. Só tem um pequeno detalhezinho que, sim, primeiro acontece no nosso cérebro para a gente poder expor, mas antes de acontecer no nosso cérebro, precisa chegar a ele. Então, eu gosto de falar que tem 3 coisas básicas que a gente precisa prestar atenção quando a gente fala sobre a neurociência, principalmente na nossa área, que são os estímulos externos, porque eles precisam acontecer, eles chegarem lá dentro e gerar um tipo de interpretação e, consequentemente, a resposta. Então, nós temos os estímulos externos. Os estímulos internos também são fundamentais. Então, o que acontece aqui do lado de fora, o que acontece aqui do lado de dentro são fundamentais. E, em terceiro lugar, o que vai acontecer quando esses estímulos chegarem lá? Aí, o processamento dessas informações que vão fazer com que alguma coisa aconteça dentro de nós e a gente expresse aqui do lado de fora. Um sentimento, um pensamento, uma ação, uma decisão. Esses fatores externos poderiam ser, por exemplo, uma conversa que eu estou, por exemplo, tendo agora com você, eu estou tendo uma reação neural, né? Tá acontecendo alguma coisa dentro do meu cérebro para eu sentir o que eu estou sentindo agora. Ou talvez uma coisa que eu estou vendo,
ou o que eu estou tocando, né? Ou o que eu estou ouvindo. Então, fatores externos seria basicamente isso, né? O que a Exato. gente está vendo fora da gente é o que a gente traz de volta e a gente Uhum. gera aí uma reação e um significado. Muito Exato. Então, a legal. gente tem esses estímulos externos. Você provavelmente se sente de determinada forma quando isso chega em você. Isso gera algumas alterações fisiológicas no nosso corpo mesmo. E tudo isso vai fazer sentido para o seu cérebro interpretar e, de acordo com o que ele já aprendeu, ele fazer significado disso tudo para você. Então, eu estou feliz aqui porque estar falando com você. Estou vendo o pessoal entrando e isso, puxa, me deixa mais animado ainda. Então, tudo isso vai Uhum. fazendo significado para a gente. Todos esses estímulos vão trazendo um significado posteriormente. O advogado, a Bárbara, advogada, ela chegou a perguntar se a neurociência ela entra no sentido da tal da lei da atração. Eu acredito que não, né? Pelo que você explicou, são reações cerebrais, né? Ou tem alguma coisa a ver? Pode ser que eu esteja também falando alguma coisa errada. Não, em relação à lei da atração, aquela coisa de você pensar sobre, acabar atraindo misticamente, não. Mas isso, uma pergunta interessante que ela acabou me lembrando de uma coisa que é explicada, falada pela neurociência, que é o tal do viés de confirmação. Então, ah, provavelmente você que, sei lá, pensou em comprar um carro, quero comprar um Fusca. De repente você só vê Fusca na rua. Vou fazer Uhum, vestibular. De repente todas as notícias do mundo, da televisão, do rádio são sobre vestibular. Isso acaba fazendo com que você pense, poxa, eu estou atraindo as coisas. Só que isso é algo que nós chamamos de viés de confirmação. Isso sempre foi dessa forma, sempre existiram milhares uhum, de Fuscas andando por aí, notícias de vestibulares sobre qualquer outra coisa, só que a sua atenção, o seu foco naquele momento está muito mais voltado para essa área de interesse, no caso, o carro que você quer comprar, um assunto que você gosta, e você começa só a enxergar isso, só a perceber isso, e você acha que está atraindo, mas na verdade só está prestando atenção. Então, não tem nada a uhum. ver com a lei da atração em si, mas isso nos lembra aí do viés de confirmação. A Jennifer, um abraço, Jennifer, você aí, né, na nossa live, perguntou, né? A hipnose, ela seria como uma lavagem cerebral? Não sei se eu estou falando besteira. Qual é a relação da neurociência? Agora vamos falar, né? Da Uhum. neurociência com a própria hipnose. Como que isso reage, né? Uma e outra, elas se conectam e fazem as reações acontecerem. Show. Bom, em relação a essa coisa da lavagem cerebral, é muito doido, Jennifer, porque se eu for pensar, eu não sei nem o que é lavagem cerebral. Eu sei Eu dos acho filmes, que ela aquela quis coisa de você. dizer, Bruno. Eu acho que ela quis dizer, tipo Ah, assim, dela esquecer o nome dela e nunca mais lembrar, ou de alguém conseguir a senha do banco dela e hackear tudo que ela tem, ou ela nunca lembrar jamais do que aconteceu na vida dela, ou ela conhece, sabe ah, aquelas histórias, Bruna, que acontece? Tipo assim, eu sei, aquela conheço um forçação vizinho toda da manipulação. eu conheço Então, um não, Jennifer, vizinho se que for isso, conhece esquece, alguém fica tranquila. que Se for em foi relação a isso, pode ficar hipnotizado e tranquila, ficou Jennifer, não tem nada. louco. Nossa Senhora. Não, Jennifer, se for isso, não se preocupa, não teve nada disso, não tem nada disso. Em relação a mudar um pensamento, como você acabou de colocar agora, não precisa de hipnose, não precisa de nada para fazer isso acontecer. Eu espero que essa nossa live mude o pensamento de muitas pessoas aqui. Então não precisa de nada de outro mundo para mudar um pensamento. Você só precisa entender alguma coisinha diferente e pronto, já tem pensamentos alterados. Mas ninguém vai te forçar nada, te obrigar, te manipular, tá bom? Então esquece isso, mas em relação a mudar pensamento é muito mais simples. Tem até uma coisa que parece boba em relação à crença, me lembra daquela pergunta, Thaís, em Aham. relação à hipnose. Mas só porque você comentou isso, em relação, por exemplo, a crenças, o que você acha que é mais difícil de mudar? Uma crença ou um comportamento? Pessoal, o que vocês Olha, acham que é mais difícil de mudar? Número um, crença. vou Número dois, colocar comportamento. O essa que é mais pergunta difícil? aqui fixada, hein? Vai, responde aí. Número um é crença, dois é comportamento. Quem acha que é mais difícil mudar uma crença, coloca aí número um. Quem acha que é mais difícil mudar um comportamento, coloca aí número dois. O que vocês acham? É mais difícil mudar a crença ou o comportamento? Enquanto o pessoal vai respondendo aí pra gente, vamos falar da hipnose e depois a gente fala sobre. Grande Lúcio, abraço. Isso aí que o Lúcio está falando chama alucinação, não é não, Thaís? Ah, verdade. Um abraço, Lúcio. Bom, então, em relação à hipnose que você tinha me perguntado, é neurociência. As duas acabam caminhando junto porque a hipnose, querendo ou não, o nosso foco é a alteração da nossa percepção através da comunicação.
E para que a nossa percepção seja alterada, isso acontece no nosso cérebro. Então, saber como ele constrói primeiro a nossa percepção é fundamental para que nós possamos saber o que fazer através da hipnose ou de qualquer forma de comunicação para alterar essa percepção com um objetivo final, que no nosso caso acaba sendo na terapia, mudança de comportamentos, de atitudes, de pensamentos, de sentimentos. Então, é fundamental a gente saber como as nossas percepções são criadas para que a gente saiba o que fazer para poder alterar essas percepções. A hipnose Adorei essa palavra, Bruno. potencializador. Percepção, né? Percepção é a palavra-chave É aí, isso. pessoal. Que é É isso. diferente, né, das reações aí que estão dentro do nosso cérebro e que acontece como respostas dessas percepções. Não é mesmo? Isso aí. Nossas percepções geram as nossas atitudes e as próprias percepções também são resultados de tantas interações que acontecem aqui dentro. A gente costuma dividir, mas nós estamos completamente ligados. Mente e corpo funcionam como um só, um criando o outro. Então, é difícil a gente dividir uma coisa da outra. E o pessoal que está assistindo aí, se conhece alguém que precisa desse conhecimento agora, que gosta e é curioso sobre hipnose, Compartilha. né? Compartilha, manda aí, ó, tem um direct aí, manda essa live para essa pessoa que está precisando conhecer um pouco mais sobre como a mente funciona, né? Conforme a ciência, né? E como a hipnose reage à ciência do próprio cérebro, né? Como que acontece as percepções e essas respostas que vêm de um comportamento, um pensamento, aquilo que a gente produz com essa percepção neural, né? Então, compartilha, gente. Você lembrou dessa pessoa? Compartilha aí agora, que eu acho que vai fazer uma diferença enorme agora, né? Nesse dia, nessa quarta-feira aí, na vida da pessoa. Então, Vamos compartilhar. voltando Cada um àquela. compartilha com uma pessoa, a gente chega em 40, viu? Isso, ótimo. Então, voltando àquela pergunta, né, sobre hipnose, que você acabou de explicar, o que que ela tem de relação aí com a neurociência? Então, toda ela. Então, nós trabalhamos com hipnose, nós trabalhamos com a forma alterada do nosso cérebro processar informações. Então, se por acaso eu começo a dar uma sugestão do tipo, ó, vai abrir o olho, sei lá, vai ver um cachorrinho na sua frente. Isso faz com que o seu cérebro funcione diferente. Então, de novo, eu altero a sua percepção com a minha comunicação e para que isso aconteça, o seu cérebro precisa funcionar diferente. Porque ninguém sai andando por aí só porque eu falo que tem um cachorro na frente e enxerga um cachorro na frente. Então, a hipnose ela é uma ferramenta fantástica que nos potencializa os resultados que poderiam ser obtidos sem ela, já que, por exemplo, no processo de terapia, nós não precisamos de hipnose, o processo de terapia é uma coisa, a hipnose é outra. Ela é uma ferramenta para potencializar o resultado da terapia, através da forma como nós conseguimos alguns fenômenos diferentes por causa da sua atuação no nosso cérebro, e isso facilita que a gente insira ali dentro desse contexto de alterações de informação pelo nosso cérebro, umas técnicas de terapia que fazem com que o resultado acabe sendo mais rápido, talvez mais intenso, dependendo de qual seja o nosso objetivo. Então, as duas são Legal. completamente ligadas. Muito bacana. A Ivy fez uma pergunta aqui que ela é muito interessante, mas eu vou dar uma adaptada na pergunta que ela fez. Mas antes de fazer a pergunta, o pessoal, a maioria, marcou, né, que é muito mais difícil mudar realmente uma crença do que um comportamento, né? Você quer falar um pouquinho mais sobre isso, Bruno? Porque o pessoal acertou, né? É muito mais difícil realmente mudar uma crença do que um comportamento. Vou te falar outra coisa. É mais Ai, ai, fácil ai. mudar uma crença do que um comportamento. É Bem mais mesmo? fácil. Muito. Oh, É porque o problema, quando a gente fala sobre crença, já vem aquela coisa de, nossa, uma crença enraizada, uma coisa tão rígida. Sim, essas com certeza são bem complicadas de mudar. Mas crença, essa ideia que você tem em relação a algo, seja que você dá conta, que não dá conta, que pode, que não pode. Mas, por exemplo, se a gente pega um exemplo bem clássico, você vai começar um regime na segunda-feira. Semana que vem você vai começar um regime. O que você acha que é mais fácil? Mudar a sua crença de que você vai ou não vai iniciar o regime ou mudar de fato o comportamento para iniciar o regime? É muito fácil você acreditar que vai começar o regime. É muito fácil mudar essa crença. Não, segunda-feira começa o meu regime. Pronto, você mudou sua crença. Você crê agora que a partir de segunda você vai ter uma nova forma de agir. Só que o comportamento, de fato, iniciar o regime na segunda vai ser uma outra história.
Então, alterar crenças não é uma coisa tão complicada, mas alterar um comportamento a gente precisa de mais trabalho. Ó, muito legal. Até porque existe aqueles estudos, né? Vê se eu estou falando bobeira, né? Mas aqueles estudos que é justamente para ensinar a mudar comportamentos através dos mini hábitos. Porque se a gente não faz nada, por exemplo, eu não caminho. E aí, tá, eu mudei minha crença, eu vou começar a caminhar porque eu sei que é importante para a saúde. Mas eu jamais vou conseguir fazer uma semana, todos os dias direto, 1 hora de caminhada. Eu vou chegar na quarta-feira e já desistir e vou parar, né? Então, existe vários exercícios, várias indicações aí para começar com mini hábitos. Começa primeiro com 10 minutos, roda primeiro o quarteirão, para depois você aumentar esses 10 minutos para 20, de 20 para não sei quanto, até você chegar no seu ideal, né? Então, Exatamente. Você eu chegar acho. já querendo fazer uma maratona e não conseguindo, ao não conseguir algo, você acaba se frustrando, e quando você se frustra, isso não gera estímulo. Quando você faz alguma coisa e finaliza essa coisa que você se propôs a fazer, isso gera estímulo em você e você quer mais. Então, comece com coisas pequenas, isso vai gerar estímulo, vai gerar prazer e você vai conseguir, então, querer continuar fazendo e aos poucos você vai aumentando. Então, é perfeita essa coisa de iniciar com pequenas mudanças até você chegar lá no topo. Bruno, e como é que faz, cara? Como é que faz nesse período de quarentena? Tá todo mundo em casa. Eu quero ver quem é que se identifica comigo. Eu toda hora eu tô na geladeira, eu toda hora eu tô na cozinha, eu toda hora eu tô picando alguma coisa. E tá difícil de controlar isso, né? Antes eu não tinha esse hábito. Olha que interessante. Eu não tinha esse comportamento porque a gente tá na correria, viagem e tá na empresa. Então é uma outra dinâmica. Agora trabalhar de home office ou estar em casa com a família é muito diferente, é uma coisa muito nova. Então o nosso Sim. corpo ele fica meio confuso, né, com isso tudo. E aí, por que isso acontece? Como? E como parar de comer, Bruno? Eita, vamos lá. O pior é que não foge muito do que a gente sabe que precisa fazer. Esse é o problema, porque nós não temos outra coisa para fazer no momento. Quer dizer, até temos, mas não fazemos. E você acaba preenchendo essas lacunas com algo fácil, rápido, que te dá prazer. E quando isso te dá prazer, ocupa o seu tempo, adivinha o que a gente acaba querendo fazer de novo, e de novo, e de novo? A mesma coisa, não é? Sim. Então, o que poderia dar de dica em relação a isso é não começa. Porque quando você começa e faz a primeira vez, você faz a segunda, vai ser muito mais fácil de fazer a terceira. E a quarta, e dali por diante. Então, se isso te dá prazer, uma outra coisa que precisa ser feito é substituir. Faça outra coisa que te dá prazer. Então, por isso que eu falei que a gente está com um problema, porque acaba tendo coisas que você gostaria de fazer, que te dá prazer, que você não dá conta de fazer por causa da quarentena. Mas alguma coisa precisa ser feito que você possa ter prazer com isso para não vir buscar esse prazer na comida. E como nós somos seres sociais, a primeira coisa que nós poderíamos pensar é em conversar, em ser social. Seja pelo WhatsApp, seja no FaceTime, sei lá, vai jogar no seu computador, um jogo online com pessoas, mas vai fazer alguma coisinha que te dê prazer, porque isso vai ser uma substituição para aquela comidinha que você está falando que é muito boazinha realmente da gente pegar de 10 em 10 minutos na geladeira. Tem coisas saudáveis, é outra coisa que você pode fazer para substituir, pelo menos, no mínimo, já que você vai lá assaltar a geladeira mesmo, tem lá uma coisinha saudável que possa substituir aquela porcaria que você inicialmente buscaria. Eu optei por essa segunda opção, porque eu sei que toda hora eu vou lá comendo, aí eu troquei meu hábito a alimentar. Então, em vez de ter o pãozinho, o bolo, a bolachinha, então eu troquei isso tudo aqui em casa. Eu comprei um monte de uva passa, comprei um monte de granola, troquei. Tem fruta, mas toda hora eu tô comendo, né? Tem hora que eu vou lá, pego uma fruta e depois passou 2 ou 3 horas, eu vou lá, pego uma maçã, tô lá comendo um monte de uva passa que eu adoro, né? E são coisas que vão trazer uma energia, vão trazer uma coisa boa para o nosso organismo. Não engorda,
é saudável, né? Uhum. E a gente está cuidando ao mesmo tempo. A prática de comer dá prazer, como você mesmo disse, mas a gente está cuidando da qualidade do que a gente está nos alimentando, né? Então, acho que Isso, também no exatamente. final de tudo a gente tem que pensar na qualidade do que está acontecendo, né? Uhum. Já que não vamos conseguir, talvez, de cara mudar, porque é muito fácil e nós somos seres imediatistas, queremos mais rápido para aquele momento, imediatamente. Então, se você puder fazer isso, ótimo. E tem uma coisa legal que você Lorena, acaba me lembrando. Lorena falou que está comendo 25 horas por dia, viu? Não é só eu que estou nessa crise, não. Tem mais gente Não, aqui que tem estão. muita gente. Tem muita gente fazendo isso. Uma outra coisa legal que você acabou lembrando, quando você falou, Thaís, de substituir também, tem uma coisa na ciência que a gente chama de desconto de atraso. Quando nós temos a punição ou a nossa recompensa muito longe do momento atual, muito longe da gente agora, isso tende a não fazer com que a gente se movimente. Então, se você afasta a punição ou a recompensa, a gente não se movimenta tanto. Então, se você comer um Uhum, bocado de porcaria agora, sabendo que isso só vai fazer mal lá daqui a 10 anos, isso não vai te impedir de comer a porcaria. uhum, E uma coisa legal é que quando você, também a gente tira daí esse desconto de atraso, quando você afasta o tempo do ato em si e a recompensa que ele te traz, a própria recompensa deixa de ser tão prazerosa. Do tipo, eu tenho um docinho aqui. Tá aqui o docinho, vou pegar e comer. Quando você faz isso, você executa o ato de pegar, comer, imediatamente você tem recompensa, isso é ótimo. Só que quando você uhum. aumenta esse timing de ter o doce, esperar um pouco para comer aquele doce, a própria recompensa, ela diminui a sua atratividade. Então, isso, de novo, cientificamente falando. Se você conseguir aumentar o timing entre a sua vontade e a execução do ato em si, comer, sei lá, deixa a comida escondida, deixa longe, dificulta o acesso, tem que pedir, ela acaba perdendo essa atratividade inicial e você tem uma chance maior de não executar o ato em si. O pessoal que está aí na live, que conhece aquela pessoa que está comendo bastante nessa quarentena e precisa ouvir essas dicas, compartilha, gente. Chama essa pessoa para assistir essa live. Porque, querendo ou não, isso tudo são reações neurais que acontecem e que tem aqueles nomezinhos, né, que são muito parecidos até, né, Bruno? Eu até deixei aqui escrito, porque eles são tão parecidos que a gente se Ah, confunde, né? Que a dopamina, serotonina, oxitocina, a noradrenalina e a adrenalina. Então, o que você faz, os fatores externos que você pratica hoje dentro da sua quarentena, ela pode fazer você reagir com mais felicidade, com mais prazer, como você falou, né? E também tem as reações que não são tão boas, né, Bruno? Por exemplo, ansiedade, preocupação, a própria depressão que vem com esse distanciamento social e que está trazendo a depressão para quem que já estava isolado socialmente, né? Que já era mais afastado do social, né? Então, eu queria entender um pouquinho como que o nosso cérebro ele faz que regula essas energias que a gente consome e transforma nesses problemas que a gente tem hoje, que é aí, né, uma ansiedade, que é uma depressão, que é aí os fatores de amor, de prazer, de felicidade, que isso tudo está aqui dentro, né? Está acontecendo tudo aqui uhum. dentro. Bom, como você falou, nós temos aí diferentes substâncias envolvidas. Agora, o grande vilão de grande parte desses problemas não são só a interferência química, não é só a interferência química, mas são os nossos aprendizados. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Em relação a essa nossa interação social, ela é fundamental, como a Thaís já falou. Nós somos seres sociais, nosso cérebro funciona para que nós sejamos seres sociais. Quando você fala de dopamina, ela se mistura com seres sociais. Nós temos regiões aí mediais do nosso córtex pré-frontal que são responsáveis especificamente pela nossa socialização. E sistemas dopaminérgicos que também trabalham envolvendo esse tipo de região são ativados quando a gente está entre pessoas. Dopamina estimula a motivação e prazer. Então, fundamental, comunique-se. Vai ver live, vai conversar com a gente, manda comentário, a gente responde. Ótimo. Isso já é interação. Então, mas muitas dessas alterações químicas acabam fazendo um determinado sentido por causa do nosso aprendizado. Porque, por exemplo, só uma coisa interessante, eu acabei de lembrar quando você falou citocina, geralmente é falado como hormônio do amor, não é? Uhum.
geralmente não relaciona ao hormônio do amor, mas ela também Sim. está relacionada, quando a gente fala sobre comportamento, com agressividade. Então, quando a gente pega só a química em si, ela acaba sendo, sim, fundamental, mas tem muito mais coisa para justificar e para fazer sentido em cima dessas alterações. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre ansiedade, vamos falar sobre ansiedade para dar um exemplo. Uhum. Ela, deixa eu ver se eu falo primeiro ou se eu já dou logo esse exemplo. Olha só, a ansiedade, a gente sabe que ela traz reflexos, traz mudanças fisiológicas do nosso corpo. Essas mudanças, elas são interpretadas, como a gente falou lá no início, né? Essas mudanças, esses estímulos são recebidos pelo nosso cérebro, são interpretados e te trazem um tipo de sentido. Então, você sente essas mudanças fisiológicas no seu corpo, que pode ser a palpitação, aquela aceleração da respiração, a sudorese, geralmente sintomas ligados à ansiedade. E aí você começa a interpretar e dar um sentido, né? Caramba, estou ansiosa, estou lascado, vou me dar mal. E aí nós construímos tudo aquilo que está relacionado com o conceito que nós temos de ansiedade, que é algo ruim. Então, quando você aprende que a Uhum. ansiedade é algo ruim e você acha que está tendo uma crise de ansiedade, você vai trazer aquilo que você tem associado a esse conceito, coisas ruins. Mas, na verdade, quando nós temos essa resposta de ansiedade, por exemplo, esses sintomas que a gente tem são muitas vezes parecidos com coisas boas. Então, uma vez aí que você teve, por exemplo, super feliz, será que você também ficou ofegante, acelerou seu coração, deu aquela suada na mão? Sim, provavelmente você Uhum. passou por situações muito boas que deram as mesmas alterações fisiológicas, você sentiu a mesma coisa, só que dessa vez, em vez de você chamar isso de ansiedade, você chamou isso de outra coisa, sei lá, de empolgação, paixão, amor, excitação, qualquer coisa. Então, Uhum. mais do que simplesmente alteração fisiológica ou química, o que nós aprendemos em relação ao que essa alteração faz sentido é que acaba sendo fundamental. Então, eu aprendi que quando eu tenho palpitação, respiração e sudorese, mas tem um problema acontecendo, que isso é ansiedade. Mas eu aprendi que quando eu tenho os mesmos sintomas com alguma coisa boa acontecendo, isso é, sei lá, paixão, empolgação ou felicidade. Então, quando você Uhum. muda a interpretação disso, você muda toda a forma como você pensa, decide, reage. Então, é fundamental primeiro entender o porquê do nosso corpo fazer isso acontecer. Então, quando a gente fala, isso está virando algo que está sendo cada vez mais falado, a tal da resposta de luta e fuga, né? Com certeza as pessoas já ouviram falar sobre isso. Seja no amor, seja na ansiedade, essa resposta, essa alteração fisiológica, ela é uma resposta de luta ou fuga, que existe para Uhum. fazer com que a gente possa performar melhor frente a esse estímulo que nós recebemos, seja o negativo, seja o positivo. Porque se eu vou sair pela primeira vez com uma pessoa que eu sou apaixonado, eu preciso performar melhor. Então, essa resposta de luta ou fuga vai acontecer, só que eu vou dar para isso o nome de paixão, sei lá. Ou eu posso dar o nome Uhum. de ansiedade, no caso ruim, como a gente comentou. Mas, de qualquer Sim. forma, É, nas duas situações é para você se sair melhor. eu lembrei agora Pode você falar. falando de uma escritora, não sei se todo mundo conhece, mas a Cora Carolina. Ela tem um dos versos dela que eu gosto muito, que fala o seguinte, que as nossas qualidades, os nossos pontos fortes, elas também são os nossos pontos fracos. E aí, trazendo esse verso para a nossa live agora, eu posso também entender que uma química, ela também tem o seu fator positivo e o seu fator negativo na vida das pessoas. Basta a gente entender como que isso reage às circunstâncias que está sendo apresentada a gente, né? Eu estava lendo sobre Perfeito. estresse e estava falando, explicando na neurociência que o cérebro ele joga muito cortisol e o cortisol ele pode, junto com o estresse, trazer aí reações alérgicas, né, no corpo das pessoas e tudo mais, que é o fator negativo. Mas ao mesmo tempo o que as pessoas desconhecem é que o próprio cortisol ele também faz com que o estresse, que é ali também o caminho da ansiedade, né? Tá tudo ali meio que junto, Sim, estão em graus relacionados. diferentes, né? Mas ele também Dando só o libera, nome. ele também É. libera a capacidade de socialização, né? A pessoa ela entra naquela adrenalina, ela quer fazer o negócio, ela quer botar para fazer, quer acontecer e tal. Então a gente precisa entender quando essa reação química ela é maléfica, a gente precisa
aprender a controlar isso quando é ruim, né? E a gente ter controle disso. E quando é bom, deixa fluir, né? Quando é bom, deixa fluir. Exato. No caso, né, do amor, da alegria, da felicidade, tem que deixar, tem que usar de tudo. Mas se está indo por caminho da ansiedade, do medo, da tristeza profunda, e daqui a pouco está beirando uma depressão, opa, temos que cuidar. Aproveitando, o pessoal está reclamando aqui, Bruno, que eles estão fazendo pergunta e a gente não está respondendo. Aí eu Não está voltei respondendo, aqui. né? Tanta coisa para falar. Porque, Então, gente, façam perguntas aí. O tempo do Bruno é precioso. Não é fácil marcar live com esse homem, não, gente. Não é tão simples, entendeu? Então, quando a gente consegue aqui um bate-papo, é tanta coisa legal que a gente fica assim meio perdido, né? Aí aqui o pessoal tinha perguntado, a Bárbara, inclusive, ela perguntou se a hipnose, a neurociência e a física, elas estão interligadas, né? Elas conseguem ser integradas dentro do próprio estudo, que é a ciência. E ela também teve a dúvida se o hipnotista é a mesma coisa que um hipnoterapeuta, já usando essas duas perguntas, né, que foi feita e que realmente ficou aí um pouquinho acima. Então, só para a gente linkar, as pessoas que estão indo por caminho realmente do descontrole, de uma ansiedade, né, de uma depressão, de um medo, de uma fobia social, enfim, né, elas precisam pedir ajuda, né? Para quem pedir ajuda? Se emocional incomodar, pedir ajuda. Para quem? Para todos os profissionais que estiverem algum tipo de ligação com um sintoma que você possa ter e a causa desse sintoma que você está tendo. Então, muitas vezes, casos de depressão, eles podem ser... Muitas vezes a gente pensa em depressão e vai atrás e fala sobre trauma, fala sobre vida ruim, fala sobre um bocado de coisa. E algumas vezes existem artigos mostrando que a depressão ela pode ser causada por subnutrição. A pessoa fica deprimida porque não come, porque não dorme. E aí não precisa de terapia. A pessoa está com depressão, precisa de terapia. Não, um caso desse não adianta terapia no mundo. Ela precisa comer e dormir. Precisa comer. Então, primeiro nós precisamos entender a complexidade do ser humano como um todo, tudo que está envolvido, o que causa os problemas, o que está por trás dessas histórias que a gente ouve. Porque no caso desse, de uma pessoa que não só come batata frita o dia inteiro, todo dia, e aí ele está com depressão porque o corpo não presta, não funciona, ele fica sem energia, são sintomas da depressão. Ele fala, estou com depressão. Igual a ansiedade e a paixão que a gente falou, ele identifica os sintomas, assume o rótulo, e aí desse rótulo vem tudo o que está associado a ele, e aí ele vai e busca você para terapia, e você vai fazer uma loucura, procurar a causa e resolver, vai inventar uma cacetada de coisa, só que não vai resolver o problema da pessoa porque ela precisa comer. E você está achando que teve um trauma lá atrás? Não, ela só precisa comer. Não sou eu que vou ensinar essa pessoa a comer. É um nutricionista, é um nutrólogo. Então, nós precisamos encaminhar e saber sempre que diferentes casos vão precisar de diferentes profissionais para poder resolver um problema. A hipnoterapia não resolve todos os problemas do mundo. A gente precisa saber o que está envolvido na causa desse problema, desse sintoma que a pessoa está tendo. E só uma informação que é legal, pegando o que você está dizendo, Bruno. Há 1 ano e meio atrás, eu achei que eu estava com depressão. E aí eu observei, a primeira coisa que eu fiz, que a gente é hipnoterapeuta, a gente primeiro faz um exame médico, a gente vai ver se realmente as coisas dentro do nosso corpo estão ok ou não, né? E eu fiz o exame, sabe o que estava ruim? A minha vitamina D. Vitamina D leva fraqueza, leva cansaço, e eu tava com vitamina D... depressão, você já se encaixou ali, né? Eu falei, tô com depressão, não acredito que eu não consigo sair da cama. E era uma briga entre a minha mente, os conhecimentos que eu tinha, com o corpo. Eu falei, cara, você tem que sair da cama, o que está acontecendo? Mas era um negócio muito mais forte que eu. E quando eu comecei a ler sobre vitamina D, e a minha estava baixíssima, estava quase zero a vitamina D. Estava baixíssima. Então era uma depressão, realmente. Aí que eu fui ler, eu falei assim, gente, aí meu médico pegou lá, né, o resultado do exame e falou assim, não, Thaís, vitamina D, bora tomar, você pega sol, vamos começar a tomar mesmo também para reforçar a vitamina D. Gente,
coisa de mágica, né? E às Lembra vezes lá? a Os gente estímulos internos, no caso foi o que você interpretou, seu corpo dando sinais. E o terceiro ponto, você gerando a sua percepção em cima do que você interpretou e pronto, criou para você um rótulo que significa tanta coisa ruim e junto com o que tudo isso significa, você traz para sua realidade e cria a sua realidade com base nisso tudo. exatamente. E aí a pergunta também a gente precisa primeiro nos cuidarmos de todas essas outras variáveis, né? Por exemplo, às vezes você precisa de um psiquiatra porque você está numa reação química tão alta que você perdeu o controle e precisa de um medicamento. Tem que ir primeiro um psiquiatra para depois você começar a tratar, né? Para depois procurar um psicólogo ou inclusive um hipnoterapeuta. E aí a minha Uhum. pergunta quem é que trata realmente, quem é que pode ajudar as pessoas? Um hipnoterapeuta ou um hipnotista? Aí a gente entra no termo técnico, aí seria o hipnoterapeuta. Hipnotista é só quem faz a hipnose. Então, se você aprendeu a hipnotizar, você é um hipnotista. Agora, o hipnoterapeuta é quem usa a hipnose dentro de um contexto terapêutico, de um contexto clínico, e aí sim a gente fala sobre o hipnoterapeuta. Então, o hipnoterapeuta é que vai te ajudar a resolver um problema, não é o hipnotista. Porque terapia não é sugestão, não é hipnotizar alguém, por mais que isso seja algo simples de ser feito, e falar, você agora está feliz, agora você não fuma, agora... Não, se fosse simples assim, nossa senhora, não precisaríamos de cursos e estudos de anos aí para fazer isso acontecer. É só falar que agora seu problema sumiu. Então, não, é muito mais. É um processo muito mais complexo do que eu simplesmente falar. Agora você está feliz, está assumindo a depressão. Quem dera. Precisa de algo um pouquinho Exatamente. mais complexo. Exato. Nem... E a outra pergunta que não foi respondida a hipnose, a neurociência e a física, elas estão ligadas? E como ela ajuda a gente no nosso dia a dia? A hipnose, a neurociência, a física, a biologia, até a matemática, se você quiser enfiar aí, ela está sim, envolvida. Porque existem fórmulas aí que mostram o funcionamento do nosso cérebro e velocidade de transmissão de impulsos. E dependendo da velocidade de transmissão de impulsos, você pode ter problemas. Então, a gente pode encaixar todas as áreas do conhecimento para poder buscar como a gente funciona. E a física, sim. Como é que estão essas suas ligações? As nossas transmissões são físicas e são químicas. Então, a gente pode colocar tudo aí no meio. Então, tudo isso está assim relacionado. Somos bem complexos e tem área para todo mundo estudar e falar sobre a gente. Inclusive, a área da gestão, pessoal, não sei se me conhece, mas eu sou consultora na área de gestão empresarial, né? Sou administradora, e é importantíssimo o conhecimento de gestão nesse período de quarentena, para a gente saber aonde investir, como fazer aí a gestão familiar, como fazer aí a organização de despesas, né, da área financeira. E também da própria liderança, né? Hoje a gente precisa mais do que nunca parar de nos vitimarmos nesse período de quarentena, porque existe a pessoa que está triste, depressiva, e tem a pessoa que ela aproveita da quarentena, né, Bruno? Então ela começa a falar assim: ah, não tenho dinheiro, ah, mas eu não tenho tempo, agora eu tenho um cachorro aqui, Bruno, porque para eu fazer essa live não dá, tem que cuidar do cachorro, ele vai ficar latindo. Nossa, a minha internet não é boa. A pessoa coloca tanto empecilho que ela não percebe que ela está usando da situação externa para ela se vitimar. E quando ela começa a se vitimar, ela começa a perder coisas, ela começa a perder oportunidades, chances que ela poderia ter na vida dela, porque talvez isso é um padrão repetitivo, né, constante na vida dela, que de alguma forma ela tenha ganhado muitas coisas durante a vida dela usando essa estratégia e que ela precisa tomar consciência sobre como está acontecendo, né? Que aí eu vou unir aqui a pergunta do André, né? Que ele pergunta sobre esses padrões, que independente se é do vitimismo que eu estou usando o exemplo, ele pode ser aplicado para as pessoas que são que estão em depressão ou que estão em relação abusiva, que foi o exemplo que ele utilizou aqui, que tem esse monte de outras formas disso se manifestar. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é formado esse padrão. Uhum. Bom, vamos lá. Responder essa pergunta, depois a gente fala sobre duas aqui em relação
a atividade física, a depressão, dopamina. Tá, em relação a essa automatização, esses padrões criados, essa é a forma mais rápida, vamos dizer, a forma melhor que existe para o nosso cérebro economizar energia e fazer com que as coisas aconteçam da forma como ele acha que deveria acontecer, porque já aconteceu uma, duas ou três vezes, isso é algo normal, vira automático, e aí você pode colocar a sua atenção, o seu foco, que é um recurso que nós temos que é tão limitado, em outra coisa. Então, a princípio, quando nós estamos aprendendo alguma coisa, nós precisamos estar ali focado, pensando sobre como será a execução, atento, igual quando a gente está aprendendo a dirigir. Quando isso é repetido por tempo suficiente, esse aprendizado ele é internalizado, o nosso cérebro faz com que isso vire algo automático. Eu não preciso mais me preocupar durante a direção em olhar para o retrovisor. Eu posso agora conversar, eu posso ouvir música, eu posso, não deveria, mas posso até mandar mensagem no celular, olha que absurdo. Mas para que isso possa acontecer, todo o processo anterior precisa estar automatizado, para que aí eu possa redirecionar a minha atenção. E assim o nosso cérebro faz com várias coisas. Aprende, e à medida que isso é repetido, ele automatiza esse processo, as respostas, os pensamentos, as atitudes, as decisões. E nós temos aí, então, muitas vezes padrões que são disfuncionais, que nos trazem problemas, sendo repetidos por causa do aprendizado e da própria repetição disso em outros momentos. E todas as vezes que você repete e isso traz um benefício para você, seja, por exemplo, a ansiedade, o medo de falar em público. Fico ansioso, tenho medo de falar em público. Que aí eu vou, faço o quê? Não falo em público. Isso é bom, não é? Ótimo, porque aquilo de lá era algo que estava me incomodando. Eu deixei de fazer esse enfrentamento, me senti bem, me senti tranquilo. O que isso significa para o meu cérebro? Ótimo. Essa minha resposta foi a melhor possível, porque ele não se sentiu mal. Conseguia evitar o problema. E aí o que acontece? Ele se estimula, se alimenta desse tipo de resposta. Então, isso é até uma dica. Todas as vezes que você tem um tipo de problema, que você deixa de enfrentá-lo, você só está alimentando o problema, porque o seu cérebro percebe como você tem uma resposta positiva com esse tipo de atitude negativa, que seja, por exemplo, fugir do falar em público. Então, quando você tem esse tipo de comportamento aprendido e com justificativas positivas, o seu cérebro percebe isso, você começa a fazer no automático. Então, esse é o problema. A gente aprende, faz sentido, traz uma resposta positiva, nem que seja momentânea, instantânea, e o nosso cérebro faz com que isso acabe acontecendo já automaticamente em seguida. Todas as outras vezes que nós tivemos um estímulo parecido ou o mesmo estímulo. Muito legal. Aí acho que foi o André que falou sobre a atividade física, o que tem a ver com a depressão. Deixa eu só voltar aqui Atividade física, o Dr. Marcos tinha falado sobre Isso, a doutor Marcos. influência da atividade física também. Isso está relacionado muito com o que nós comentamos agora um pouquinho, por exemplo, em relação à dopamina. A gente sabe que o exercício físico ele estimula a dopamina, sistemas dopaminérgicos estão relacionados à motivação e prazer. Então, nós precisamos de uma química muito bem equilibrada para que a gente possa interpretar esse equilíbrio físico-químico e gerar um tipo de percepção. Estou bem, estou feliz, estou saudável. Então, quando a gente fala sobre exercício físico, nós falamos sobre alteração fisiológica, e a alteração fisiológica vai ser interpretada. Então, estímulos internos, externos e interpretação para que isso faça sentido. Você está gerando um tipo de alteração para que isso faça sentido, e os sentidos que geralmente vêm desse tipo de equilíbrio nossa, estou bem, estou me sentindo bem, por causa da influência química, por exemplo, da dopamina. Então, exercício é fundamental para que você possa, sim, utilizar como mais uma das formas de trabalhar contra a depressão, e não só contra a depressão, mas com qualquer coisa que você precise de motivação e prazer, que tem influência direta da dopamina, e nós produzimos esse tipo de substância, por exemplo, aí num exercício físico. Então, tá tudo ligado, sim. E em relação ao estresse, como você estava comentando agora um pouquinho também, o cortisol, que você falou que é, sim, tão importante, porque ele vai fazer a nossa mediação ali de consumo de calórico, a conversão de açúcar. E olha como a nossa fisiologia ela é fundamental, e como esses três pilares que eu falei são importantíssimos. Estímulos internos, externos e a interpretação disso. O cortisol, a adrenalina e outras substâncias, como essas que estão presentes no estresse, elas fazem com que o nosso sangue fique um pouco mais ácido. Então, ela acidifica o nosso sangue. E essa acidificação do nosso sangue, ela gera uma alteração. Poxa, sangue ácido, uma outra quantidade de reações vão acabar vindo de lá. E teve um experimento interessante que fizeram, que estavam avaliando síndrome do pânico, e pegaram grupos de participantes, injetaram uma substância ácida neles, não faria mal nenhum, mas uma substância que estava acidificando o sangue dessas pessoas. Essas pessoas, com essa
acidificação do sangue, ocorre automaticamente um mecanismo para fazer com que o quê? O equilíbrio volte. Então, o nosso cérebro interpreta, percebe essa alteração fisiológica, no caso, o sangue ácido, e ele faz algo para fazer com que ele volte para o seu padrão, que é um pouco mais básico. E uma das formas que nós temos, entre 3 mecanismos conhecidos, é a respiração. Então, ele começa a aumentar a frequência respiratória para você botar mais gás carbônico para fora, e isso vai começar a diminuir o seu pH do sangue, aumentar o pH do sangue, fazendo com que ele fique mais básico e equilíbrio. Então, esse grupo de pessoas que teve essa substância ácida injetada começaram a ter esse tipo de resposta, e adivinha o que eles começaram a trazer só por causa da injeção do ácido no sangue? Crises de ansiedade, crises de pânico, só por causa da substância ácida. Então, só a fisiologia dessas pessoas foi suficiente para que elas fossem interpretadas, gerassem um tipo de percepção: estou ansioso, crise de ansiedade. E aí, os cientistas pegaram essas pessoas, a maioria delas, não todas, tiveram esse tipo de resposta, e entre as pessoas que não tiveram essa resposta de trazer essa crise do pânico, só por causa da alteração de acidez, foram avaliar o que poderia estar aqui em comum acontecendo entre essas pessoas, e perceberam que todas elas eram meditantes, eram pessoas que meditavam, que sabiam controlar e trabalhavam muito bem com a respiração, que é algo fundamental, que é alterado justamente por causa desse estímulo, e ao conseguir modular a respiração, eles conseguiam fazer o quê? Mudar a própria percepção daquele problema. E algo mais louco ainda que fizeram é que perceberam que, poxa, então legal, eles conseguem controlar essa ansiedade porque eles sabem modular a respiração, não deixam essa coisa fugir do controle, não deixam com que esse seja um sinal que significa ansiedade. Vamos fazer o seguinte, vamos botar esse pessoal numa câmara hiperbárica, que eles fechavam e tinham o controle da quantidade de oxigênio, ou seja, por mais que eles controlassem a respiração, o oxigênio era exatamente o que os cientistas estavam disponibilizando para eles. E injetaram de novo a mesma substância nessas pessoas na câmara hiperbárica, controlando a quantidade de oxigênio que eles estavam conseguindo controlar nessa respiração, já que eles tinham um controle maior. E adivinha, todas as pessoas tiveram as crises de ansiedade, porque não conseguiram modular a sua fisiologia através da respiração, já que eles agora perderam esse bônus aí, já que os cientistas controlavam o oxigênio. Então, a pura alteração fisiológica gerava ali uma crise, uma percepção central de ansiedade. E é assim com vários problemas. A gente muda o nosso corpo, interpreta o nosso corpo e traz problemas. Por isso a necessidade tão grande de cuidado com ele, com a alimentação, com o sono, com o exercício, porque cuidar do corpo é cuidar, sim, da sua mente, da sua saúde mental. Exatamente, porque isso tudo reage neurologicamente, né? E como o Rogério falou um pouco ali acima, o nosso corpo, a nossa mente, ela quer ficar quietinha, ela não quer gastar energia, não. Quanto mais encolhidinho, em atitude fetal a gente ficar, mais confortável a gente fica na vida. Óbvio! Foi assim que a gente foi gerado durante 9 meses, né, Bruno? Então, naquele lugarzinho quentinho, recebendo comida, sem precisar mexer muito, sem precisar ali respirar. Então, a gente nos acostumamos, tem aí uma memória dentro do nosso cérebro que a pessoa tá ali, ela prefere ficar quietinha, né? Não fazer nada do que ela realmente, opa, tô vivo. Opa, eu tenho que ir para frente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arregaçar as mangas, eu tenho que pensar, eu tenho que ver a minha responsabilidade na minha vida, né? E realmente começar a ter novas interpretações sobre as coisas que acontecem na nossa vida. É isso que vai fazer a diferença. Seja ela com hipnose, seja ela vendo uma live nossa, seja ela conversando com um amigo, indo no médico, indo para a academia. A gente tem que ter uma nova interpretação em cima dessas reações e entender quando ela é boa e quando ela não é tão boa. E se não é tão boa, vamos trabalhar para arrumar essa parte? Vamos trabalhar para controlar isso? E aí, o pessoal tem falado bastante aqui, né, nos comentários, a respiração de fato é tudo, gente. É tudo, né? A gente começar a perceber que tanto a respiração quanto a água, ela é essencial para a nossa vida vital, né? Tomar água. O pessoal está tomando água? Importante, né? Porque o nosso corpo, 90% é água, né? E a respiração, para de respirar para você ver. A gente morre, é o que dá função da nossa vida.
A gente tem muito para falar, gente. Nossa, vocês não têm noção. Esse bate-papo tá ótimo, ótimo mesmo. Mas eu tenho que despedir de Bruno, eu tenho que despedir aí da galera. Tem ótimos comentários, tem ótimos elogios aí, Bruno. Depois eu quero que você dê Obrigado. uma olhada, além da sua Acompanhe aí nas redes competência. sociais, conteúdo vai sendo colocado aí o máximo que eu posso, nesse tempinho que tem que dividir com a família toda, então, mas a gente vai colocando sempre que pode. Isso, e eu quero agradecer mais uma vez aí, né, a sua participação nessa live, pelo convite, né? Eu sei que é muito difícil conseguir aí uma horinha sua. Ah, E eu queria que você pudesse, né, Bruno, deixar aí como é que o pessoal faz para te encontrar. Como o pessoal faz para te pessoal, encontrar? tá aqui o meu perfil no Instagram, acho que o mais fácil vocês me verem, me encontrarem por aqui. Podem mandar e-mails, brunotricarico@institutoquasa.com.br, e também quem quiser aprender mais sobre a hipnoterapia, a neurociência aplicada aos processos de mudança, busquem o Instituto Quasa. Eu sou responsável pela parte científica de conteúdo do módulo clínico, junto com o Pyong e toda a parte de engenharia da hipnose lá no primeiro módulo. Então, vocês nos encontram no Instituto Quasa e aqui nas redes sociais também. Thaís, muito obrigado pelo convite, por poder falar um pouquinho sobre esse assunto que eu adoro. Se deixar, tem conteúdo para a gente passar dias ali, mas muito obrigado. Vamos fazer isso outras vezes. Valeu pelo convite e por todos que estavam aqui acompanhando. Eu também quero agradecer a participação de todos, de estar aí, chegar nesse finalzinho de live. Infelizmente terminou, mas eu vou ver com o Bruno um pouquinho mais para frente se a gente marca uma nova e a gente continua esse assunto, porque ele é enorme, né? Tem muita coisa para a gente falar. E agradecer de novo, de coração mesmo, essa sua participação. Um abraço para todo mundo. Tem cliente meu aqui na live que a gente vai começar o segundo encontro da semana da qualidade do cliente para melhorar o atendimento ao cliente. Hoje é o segundo encontro. Manda ver, Thaís. Aproveitem bastante aí. Então, o pessoal que está na live, bora para o Zoom. A gente se vê daqui a alguns minutinhos no Zoom. E eu vou finalizar essa live aqui. Quem quiser ver ela por completo, ela vai estar disponível depois no YouTube do Inspire Qualidade. Então, você consegue ver essa live completa no Inspire Qualidade, tá bom, gente? Um grande abraço para todo mundo, uma boa noite, um beijo virtual para todo mundo, um abraço, Bruno, até mais. Até a volta. Tchau, tchau, Thaís. Beijo. Tchau, tchau.